Com muita satisfação hoje que a gente conversa com Marcelo Maluf. Agora já posso dizer, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria de estreante acima de 40 anos. Tive a alegria de ler um dos livros mais bonitos da minha vida com o livro dele. Uma história de descobertas familiares, de encontros familiares. Ele desvenda a figura do Assad, que é o seu avô, e o livro é intercalado em vários tempos. Uma boa parte é passada no Líbano. Essa história do avô, que era uma história um pouco secreta para a família, é desvendada. Eu só posso agradecer o Marcelo por nos receber. Eu que agradeço. Obrigada, querido. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acompanho aí algumas das suas entrevistas e estou muito feliz de estar aqui com você. Muito feliz mesmo. Obrigada. E obrigado pelas palavras. Teu livro me emocionou de verdade e te deixa com desejo, assim, de procurar, sabe? De sentir um pouco mais a tua família, de sentir as tuas raízes de verdade, que é uma coisa que nosso tempo, que é tão rápido, a gente perde, né? A gente a gente esquece, a nossa memória é curta demais. Pra mim é muito, sempre foi muito caro a questão familiar, e mais do que isso, eu entendo que a questão da busca dessa árvore genealógica, né? Quer dizer, você tentar entender quem foram os seus antepassados, para que você compreenda quem você é, a sua identidade, não para reproduzir aquilo que foi feito até então com você, mas até para poder entender ou superar ou seguir adiante com consciência, né? Porque a verdade é que quando você entende a sua própria história, a história familiar, você começa a entender muitas coisas que você faz e não sabia por quê. Claro. E ao pensar nisso, ao pensar na história do Assad e do meu pai e tal, foi que eu mergulhei mesmo nessa jornada que é a imensidão íntima dos carneiros, né? E acho que foi uma jornada mesmo, né? A escrita e conviver com os personagens. Tenho esse projeto, quer dizer, a ideia desse livro surgiu logo depois da morte do meu pai. Meu pai faleceu em 2000, em fevereiro de 2000, e em seguida meu tio Sami me contou essa história do meu avô Assad, esse segredo que ele guardava, que está no livro. Ou seja, meu pai faleceu sem conhecer essa história. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu entendi que eu precisava de alguma maneira desvendar o porquê desse motivo. E qual foi o meu jeito de fazer isso? Quer dizer, escrevendo. Eu já escrevia, tinha alguns livros publicados e tal, mas aí foi que eu entendi que eu precisava mesmo colocar isso no papel. E eu não sabia como, não sabia se isso ia virar um conto, se isso ia virar um romance. Eu sei que eu precisava. E demorou todo esse tempo. Quer dizer, assentar para escrever mesmo foram 4 ou 3 anos. E uma jornada longa de compreensão, de tentar entender, de investigar em mim e com a família. E você acha que todos nós carregamos um carneiro interior? Porque, na verdade, tem várias maneiras de pensar o carneiro no livro, né? Sim. E aí, uma delas o meu avô era pastor de carneiros quando criança, em Zarli, no Líbano. Ou seja, a imagem do carneiro, ela é muito forte simbolicamente. Tem o carneiro que foi imolado, o Cordeiro de Deus. Essa ideia do Cordeiro, ela está presente simbolicamente na história da humanidade. Fora o animal em si. Então, esses momentos, essas questões todas me tomaram muito. E esse carneiro acaba entrando no livro como uma metáfora, uma figura, um símbolo de mansidão, de entrega, de busca, ou mesmo esse carneiro que está na montanha, pastando, esse animal que, enfim, deveria ser livre, tá ali e não servir àquela causa, mas eu venho de uma família, apesar de vegano, né? Eu venho de uma família de criadores de carneiro, porque Maluf significa engordado, né? Ou seja, Maluf é aqueles que engordam os carneiros, que dão boa gordura para ter uma boa carne, na verdade, né? Então, lidar com tudo isso, né? Com todas essas questões que foram questões ficcionais, questões simbólicas e questões pessoais. Então, o livro, eu acho que me ajudou muito nesse processo de compreensão dessa história, né? Não sei se eu fui claro, né? Foi bem claro. A infância do Marcelo foi uma grande fábula. Você viveu cercado dessas coisas, ou isso veio depois de adulto, assim? A minha relação com o Líbano ou com a cultura árabe, por exemplo, foi uma relação muito tímida, porque meu avô veio para cá
fugindo de uma tragédia, né? Da questão do domínio do Império Turco e tal. Meu bisavô mandou para cá. E ele não, então nesse sentido ele chegou aqui querendo negar a sua história. Claro. Então, ao negar a sua história, ele não passou nada da cultura. A língua árabe não foi ensinada nem para os meus pais, nem para o meu pai, nem para os meus tios. Por consequência, eu também não sei nada de árabe. Até fiquei com vontade de estudar o árabe ultimamente. E a minha infância foi uma infância normal, um menino de classe média no interior de São Paulo, longe de todos os problemas, porque eu nasci em 74, no período da ditadura militar, protegido, né? Super protegido. Ao mesmo tempo que o universo das artes sempre teve presente em casa, porque minha mãe tocava e cantava violão, ao mesmo tempo que também o universo do cristão, minha mãe cantava músicas cristãs, meu pai sempre falava de Shakespeare pra mim, sempre gostou, eu sempre tive a relação com a literatura, a minha casa ficava próxima a uma biblioteca, tive bons professores, a minha relação com a música, eu estudei música desde pequeno, eu sou baterista, eu estudei em conservatório, música, eu quis muito ser poeta a princípio, eu posso dizer que eu tive uma infância boa. E por que você acha que o tio Sami resolveu contar pra ti a história do avô Assad depois da morte do teu pai? Ele foi o filho mais velho, né? E ele ficou encarregado de guardar esse segredo. Então você imagina um filho, né, que é cobrado pelo pai e meu avô disse para ele: vou te contar, porque um belo dia meu avô era mascate, viajava vendendo tecidos. E ele chega num posto de gasolina, em beira de estrada, e meu avô ouve um caminhoneiro amaldiçoando o Brasil. E aí meu avô foi lá discutir com esse sujeito, dizendo que você não sabe o que é um país ruim para se viver. Esse país é abençoado, ele diz. Quando ele diz isso, ele se ajoelha e beija o chão, né? E aí o meu tio não entendeu exatamente por que dele ficar tão emocionado e tão nervoso. Porque afinal de contas aquele sujeito não estava falando um absurdo tão grande, né? Ele também percebia que não podia se dizer que estava num país tão abençoado assim, afinal de contas. Mas o que ele faz? Ele pergunta pro meu avô. E meu avô acaba contando para ele a história. Só que ele fez o Sami jurar que não contaria isso para ninguém. E ele nunca contou. E nunca ninguém soube dessa história. E quando meu pai morreu, por algum motivo que talvez ligado ao momento tal, ele sentiu que era hora de passar essa história pra frente, de não ficar com esse fardo, né? De não carregar pra sempre essa história. E aí ele conta. E quando ele conta, muita coisa fez sentido pra mim. E quando ele contou essa história, ele contou muito emocionado. Muito. E chorou demais. E lembrou muito do pai dele e tal. Imagina. E foi um momento muito mágico. Fez com que eu compreendesse que eu precisava fazer alguma coisa com aquilo. Mas a princípio, como eu te disse antes, só fui ter a ideia de escrever o livro um pouquinho depois. No entanto, eu sabia que eu tinha que entender aquela história de alguma maneira. É claro que daí eu fui entender por meio da ficção e da literatura, né? E saber dessa história pra você, você acha que de certa forma te libertou a família quando você expurgou isso pro papel? Eu acredito nisso. Assim, a árvore genealógica pode ser curada. Claro. Você pode trabalhar com isso, você pode enfrentar esses demônios, esses antepassados e tudo que ficaram a ponto de você não reproduzir. Por mais que isso não vai ser apagado, o meu avô jogou pra debaixo do tapete, o meu tio escondeu durante o tempo pra debaixo do tapete, virou um segredo, eu falei, eu tenho que pegar e virar a mesa pra, inclusive, ajudar a própria família. Eu tenho que pegar essa história e pôr ela em evidência pra todo mundo. Para mostrar, não temos medo dessa história. Ok, aconteceu, foi horrível. Mas e daí? O que você pode fazer diante disso? Se lamentar ou mudar. E eu escolhi expor a história, né? O que não foi fácil. Inclusive, eu não pedi autorização para ninguém. Eu ia te perguntar, teve uma aceitação da família nessa história? Olha, tem algumas pessoas da família que leram, meus irmãos, tal. Algumas pessoas não sabiam, minha própria tia não desconhecia essa história. Mas não, eu acho que eles entenderam, gostaram. Não tive ainda tanto feedback de todos os leitores da família, mas os que leram gostaram muito, né? Ao mesmo tempo, entenderam também como um processo enfim, um processo fabular, um processo de invenção. Então, assim, o que é verdade no livro, o que é realidade, o que é ficção, eu propositalmente quis que isso não ficasse claro. Porque eu acho que nós temos esse poder de transformar em mito as coisas, né? Acho que a literatura tem esse poder de fazer um mito dessas histórias. Eu criei um mito familiar, eu quis criar... Quer dizer, estou falando aqui, eu criei um mito familiar, é muito prepotente, mas eu tentei criar um mito familiar. Você acha que assim como o tio Adib, de certa forma, todo mundo como ele deixa, antes de dormir,
o seu último poema escrito? Se não deixa, deveria. Deveria deixar. Eu acho que você abriu uma pergunta para uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que a palavra literária, ela deveria ser exercitada por todos, independente de quem exercitar essa palavra seja ou tenha vontade de ser escritor ou não. Mas o contato com a arte da palavra, e principalmente aí nesse caso a poesia, acho que todo mundo deveria escrever um poema antes de dormir, sem se preocupar com a qualidade desse poema, porque afinal de contas nem sempre tudo aquilo que a gente quer dizer no dia a dia a gente diz. Eu comecei exercitando a literatura muito novo, né? Desde os meus 12 anos eu esboçava os escritos, tal, lia muito e portanto gostava. Desde sempre, eu sempre tive essa relação com o dar aula, né? Sim. Eu sou baterista também, dei aula de música, me formei, fiz licenciatura em artes visuais, trabalhei em escola dando aula de artes e atualmente eu dou aula de criação literária, eu faço mediação de leitura, eu gosto muito, não foi à toa que no prêmio eu dediquei aos professores, bibliotecários e aos mediadores de leitura, porque eu considero esse trabalho um dos mais fundamentais para propagar a palavra literária. Não sei se a palavra é ensinar, mas é estar junto e compartilhar conhecimentos. E como você saiu de Santa Bárbara? Eu tinha uma banda de rock na década de 90 chamada Concreteness. Com essa banda eu viajei para vários lugares no Brasil tocando, fazendo shows. Desde aquele momento, o meu irmão do meio já tinha vindo para cá, eles já estavam trabalhando aqui em São Paulo. Resolvi vir para cá também, porque afinal de contas a relação com as artes e tal. Santa Bárbara é uma cidade pequena, não tão pequena assim, são mais de 200 mil habitantes. No entanto, para poder sobreviver do que eu fazia, eu precisava vir para cá, né? Então eu vim em 1998, 99, na verdade, me fixei aqui, lá em Santa Cecília, num apartamento, para trabalhar com música e já escrevia. Eu estava escrevendo na época alguns poemas, eu escrevia, era o letrista da banda e tal, e também estava escrevendo uma novela, uma prosa de ficção. E eu só fui publicar o meu primeiro livro, que foi um infantil, em 2008. Quer dizer, tem uma trajetória longa por aí. Logo em seguida eu casei, conheci a Daniela, já que eu cheguei em São Paulo. E em 2001 a gente casou, estamos aí até hoje. Por que você acha que o brasileiro lê tão pouco a literatura brasileira e a latino-americana? Tem várias coisas, né? Eu acho que nós que eu digo, a educação brasileira, os governos brasileiros em geral, nunca tiveram um foco real na difusão da leitura, etc. Você vê muitos professores com engajamento, você vê muitos bibliotecários, mediadores de leitura, você vê manifestações individuais, você vê tudo isso. O grosso mesmo, aquilo que deveria vir de cima, né, vamos chamar assim, eu acho que nunca foi realmente levado a sério. Também acredito que a nossa literatura, por um tempo, se fechou em si mesma, talvez porque os próprios textos já não tinham muitos leitores, então é preciso conversar com os nossos leitores. Os meus leitores são esses, aqueles que têm condição de ler o meu livro, são esses sujeitos aqui, então eu vou escrever para eles. Eu acho que a literatura tem que entender esse novo tempo e caminhar junto, e cada vez mais, o professor Antônio Cândido sempre falou isso, aquele texto dele, O Direito à Literatura, ele fala muito disso, que a literatura não pode ser um privilégio para poucos, né? Ela tem que ser para todos. Então, por exemplo, o sujeito tem que ter o direito de ser alfabetizado a ponto de entender um Dostoiévski e de compreender uma outra literatura que não só a literatura chamada de entretenimento. Eu não gosto dessas, é uma bobagem isso, tem que ser bons textos, tal. Sempre eu acredito em bons textos, mas enfim, existe essa definição, e para falar dela, quer dizer, autores como Raduan Assar, Dostoiévski, Hilda Hilst, Guimarães Rosa, que talvez você precisa ser um leitor um pouco mais treinado, vamos dizer assim. Quer dizer, ser alfabetizado a ponto de ter acesso a esses livros e compreendê-los. Esse é um direito que todas as pessoas deveriam ter. E isso é um direito que a educação deveria investir nisso. E aí a gente volta nessa distribuição de renda, no que se dá valor, como que se valoriza a educação ou não, a ponto do sujeito que é o educando, está ali sentado na cadeira, poder chegar e apreciar essa palavra, ter o direito à estética. Ao mesmo tempo que eu também aprecio muitos outros autores mais fluidos e mais
palatáveis diretamente, que são grandes autores. Acho que tem muita coisa aí. Eu não sei o que deu errado lá atrás, mas foi lá atrás que deu errado e chegou até aqui. A gente tem que tentar, de alguma maneira, chegar no leitor. Quer dizer, o Fernando Sabino falava uma coisa que eu gosto muito, que é: eu vou dar o melhor de mim ao escrever o meu texto. Eu vou dar para o leitor o que eu acho que foi o melhor que eu pude dar para ele. E, ou seja, a minha tentativa ao escrever o meu livro foi essa, quer dizer, dar aquilo que é meu, o meu melhor para o leitor. Não estou superestimando nem subestimando, mas estou inteiro nesse processo. Como o vegetarianismo chegou de uma maneira gradual na tua vida? Como é que foi, eu acho? Num sábado estava eu e Daniela no aniversário de um amigo comendo carne louca. No domingo a gente tirou tudo da despensa e virou vegano. Isso há 3 anos atrás. Que lindos! Eu não acredito que os direitos humanos possam existir separados dos direitos dos animais, pela exploração que se faz com os seres humanos, a exploração com os animais. O Isaac Bashevis Singer, que falou isso: todos os dias os animais vivem num campo de concentração. E ele é judeu, né, falando isso, não sou eu. A gente está falando aqui da indústria do agronegócio e da indústria da carne, dos matadouros, do excesso do crime que se faz, que se comete contra porcos, galinhas, bois e vacas, etc. Eu não posso ser hipócrita e apontar para os outros e dizer: você não sei o que lá. Bom, até os meus 39 anos de idade eu consumia tudo e comia tudo como todo mundo. Então não vou ser hipócrita em dizer isso. Então daqui para frente o que eu posso fazer? E devagarinho a gente vai conversando com os amigos aqui, conversando ali, mas sempre de uma maneira tranquila, porque eu acho que é uma questão de consciência. Claro. Você lida com várias religiões e espiritualidades ao mesmo tempo. Você consegue fazer um mix. Como é que é isso pra ti? A minha mãe e meu pai, cristãos, católicos, não sei por que exatamente, e eu acho que é pelo meu contato com os livros, eu sempre frequentei a biblioteca. Ao frequentar a biblioteca, budismo, hinduísmo, islamismo, todas as religiões, judaísmo, e eu fui atrás, eu sempre tive muito interesse pelas religiões. Claro. E depois eu comecei a ter interesse pelos avatares dessas religiões, Krishna, Buda, compreender melhor a figura do Jesus. Daí eu percebi que todas as religiões diziam coisas muito próximas e muito parecidas. Então o futuro da espiritualidade talvez seja esse: as religiões se misturarem e tudo ficar muito parecido, assim, muito junto, tal, e com essas figuras, tal, esses avatares. Você não precisa ter uma religião para ter espiritualidade, e você não precisa acreditar num Deus sentado num trono para ter espiritualidade. E o que vem depois? O que vem depois da Imensidão dos Carneiros? Eu estou no começo de um romance que tem o título provisório Do que restou das coisas lindas que você me disse. Conta um pouco a história do Joaquim e da Inês. Então, ou seja, não é um livro autobiográfico, não tem nada de autobiografia no livro. Talvez seja uma história, amor, a compreensão de um amor ausente. Um livro que vai falar muito sobre o amor que foi, não o amor que é. Agora, eu posso daqui 3 meses encontrar você e dizer assim: sabe aquele livro? Então, abandonei e comecei outro. A gente no canal faz um desafio, né? O Rodrigo me fez um desafio desde a primeira resenha, pegar o livro e fazer uma sinopse em 3 palavras. Qual seria a tua sinopse em 3 palavras para Imensidão? Em 3 palavras? Em 3 palavras, né? Maldade isso, mas ele é uma pessoa ruim, né? Jornada, redenção e êxtase. O nosso canal é um canal de literatura brasileira e latino-americana contemporânea. Queria que você deixasse algumas indicações para os nossos seguidores. Olha, tem muitas coisas, mas eu vou falar daqueles livros que foram caros para mim. Eu vou citar logo Lavoura Arcaica, do Radu Nassar. O Fernando Sabino, justamente porque foi o autor que fez com que eu quisesse ser escritor. Então, dele eu vou indicar O Encontro Marcado, que é um livro de formação, do processo dele como escritor, do Fernando jovem e se transformando nesse Fernando homem e escritor. Acho que é um livro que sempre vale. Fora esses, bom, eu tenho paixão por alguns deles, né? Garcia Marques. Eu acho que O Amor nos Tempos do Cólera é um clássico, mas eu gosto muito do Garcia Marques contista. Sim. Então eu vou dizer, procure uma antologia de todos os contos do Garcia Marques e leia. Agora tem um outro autor que também é caro, que é o Salim Miguel. Nem todos conhecem, e ele tem um livro chamado Nur na Escuridão, onde ele conta, se alguém gostou ou leu ou vai ler A Imensidão Íntima dos Carneiros, leia também o Nur na Escuridão. E posso citar um outro libanês, que é o Elias Houri. Elias Houri
escreveu um livro chamado Porta do Sol. Foi lançado pela editora Record, traduzido pela Safa Jubran, que inclusive me ajudou, ela foi uma das primeiras leitoras do Imensidão, e me ajudou muito com as questões dos nomes, das grafias, dos nomes em árabe, até agradeço a ela ali. Então leiam A Porta do Sol, do Elias Khoury. Eu vou encerrar para não tomar tanto tempo.